Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula, né? Quando você estiver assistindo, não sei. Eu me chamo Luiz Antônio, eu sou professor de matemática, ainda em formação, estou no último período da minha faculdade. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho de probabilidade. Probabilidade que é uma ferramenta da matemática muito útil em muitas ocasiões da nossa vida. O que que Para que serve a probabilidade? Por que que eu devo estudar isso? Bom, probabilidade ela serve para calcular chance de acontecer um evento em um determinado espaço de eventos possíveis, desde uma previsão de uma chuva, a probabilidade de chover em um determinado período de tempo, voltando mais para o lado de avaliações mais normais em escola, probabilidade de retirar objetos no escuro de determinadas urnas. Por exemplo, a gente vai ver aqui no segundo slide, a partir do segundo slide, uma caixa com uma quantidade X de bolinhas e a probabilidade da gente tirar uma bolinha de uma determinada cor de dentro daquela caixa. A chance da gente tirar entre três cores diferentes, tirar uma determinada cor, aleatoriamente, né, falando. Ou seja, essa ferramenta da matemática ela é muito útil para calcular esse tipo de coisa, o que realmente é cobrado muitas vezes da gente. E apesar de muitas pessoas acharem um pouco complicado, é até um pouco simples, na verdade, probabilidade. Só depende da gente, na verdade, matemática é isso, depende da gente acreditar que ela é simples e tentar focar na aplicação, para a gente entender como funciona, porque fica um pouco mais fácil para todo mundo, na verdade, isso. Então vamos lá. Vamos apresentar aqui um pouco do conceito. Eu vou sair do vídeo, né? Vou continuar só minha voz para me poder fazer algumas observações do slide e ficar mais fácil a explicação. Então, e vamos começar. Probabilidade, conceitos e aplicações. Conceito e aplicações. A probabilidade ela é formada por dois elementos básicos: o espaço amostral e o espaço amostral, que é o todo, e o evento, que pode acontecer naquele espaço amostral. Voltando para a caixinha lá, o espaço amostral é todas as bolinhas que tem dentro da caixa, é o todo, e o evento é aquela possibilidade que eu quero calcular, aquilo que pode ou não acontecer. Na maioria das vezes pode acontecer e quanto que pode, né? Qual a probabilidade qual a probabilidade de aquele evento acontecer? Ou seja, dois elementos, o evento e o espaço amostral. Na probabilidade, na hora de fazer o cálculo, a gente tem que levar em consideração o espaço amostral do evento, da seguinte forma: voltando um pouco para a fração, que a gente já tem que ter esse conhecimento básico aprendido e entendido antes de vir para a probabilidade, a gente já tem que ter esse conhecimento acerca de frações. Quando você come um bolo, pega uma forma de bolo, divide em 6 pedaços, você come 2 pedaços, você comeu 2 cestos daquele bolo. Se você dividir em 6 e comer um, você comeu 1/6 daquele bolo. Se você dividir na metade, você comeu uma metade, você comeu 1/2 daquele bolo. Ou seja, frações, a gente tem que ter esse conhecimento de frações. Com a probabilidade não é diferente. A gente vai ter um espaço amostral que vai funcionar como se fosse o denominador da nossa fração, o número que vai embaixo, e o evento que a gente quer que aconteça, o evento que a gente quer que aconteça vai ser o nosso numerador. Então, a gente vai ter o numerador, o evento, em cima sobre o denominador que seria o espaço amostral, ou seja, evento sobre espaço amostral. Essa vai ser a nossa fração, sempre vai ser isso, probabilidade vai ser sempre isso, evento sobre espaço amostral. Vamos com calma que vai ficar bem claro isso para você até o final dessa aula. Vamos para o próximo slide e já vou abrir aqui para a gente poder espaço amostral.
todas as possibilidades que estão contidas nele. Exemplo, se dentro de uma... Agora vamos para um exemplo aqui. Se dentro de uma urna estiver 11 bolinhas, ou seja, essas 11 bolinhas aqui estão dentro dessa urna, essas 11 bolinhas são o meu espaço amostral. Ou seja, quando eu tiver uma fração, qualquer fração que eu for montar, se eu for querer saber a probabilidade de bolinhas verdes, azuis ou vermelhas, eu vou ter uma fração onde o denominador embaixo vai ser 11. Tá vendo que o meu espaço amostral aqui são 11 bolinhas. A probabilidade de eu pegar uma bolinha verde vai ser a quantidade de bolinhas verdes que tem aqui dentro, sobre o espaço amostral, que é 11. Ou seja, se eu tenho duas bolinhas verdes, eu tenho duas bolinhas verdes para 11 bolinhas no espaço amostral total. Ou seja, duas chances, duas para 11. E essa é a minha probabilidade. Desse assim, 2 para 11. É a chance de eu tirar uma bolinha verde. A probabilidade de eu tirar uma bolinha azul é a quantidade de eventos disponíveis, que no caso seria a quantidade de bolinhas azuis, que são 6 bolinhas azuis, para 11 bolinhas no espaço amostral, ou seja, 6 para 11, que é a probabilidade de tirar bolinhas azuis. E a probabilidade de eu tirar bolinhas vermelhas seria a quantidade de bolinhas vermelhas, que é o evento disponível que eu tenho, 3 bolinhas vermelhas para 11. Ou seja, a probabilidade de bolinhas vermelhas seria 3 para 11. 3 bolinhas vermelhas, ó, 1, 2, 3 bolinhas vermelhas para 11 bolinhas no espaço amostral. De um modo geral, a probabilidade vai ser sempre isso. Vai ser o número de eventos possíveis, número de eventos, número de eventos sobre espaço amostral. Isso vai ser sempre a base. A gente vai ter já alguns exercícios para a gente ver como funciona na prática e ver que realmente não é nada de difícil. A probabilidade de um evento acontecer foi o que a gente calculou. A probabilidade de sair uma bolinha verde, agora há pouco. Duas bolinhas verdes para 11 no total, né? Aqui a probabilidade de sair uma bolinha verde. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas azuis para 11 no espaço amostral, ou seja, bolinha azul, uma bolinha azul é 6 para 11, a probabilidade de sair uma bolinha azul. E uma bolinha vermelha, a probabilidade de tirar uma bolinha vermelha são 3 para 11. Observa, a cor que predomina na caixa realmente faz muito sentido, porque a cor que predomina na caixa é azul. E a maior probabilidade de sair, na hora de retirar uma bola dessa caixa, a maior probabilidade de sair é 6. Ó, eu tenho 6, 3 e 2. Primeiro, a maior probabilidade de sair é um azul, depois uma vermelha e depois uma verde. E realmente faz sentido, porque eu tenho mais azul, depois mais vermelhos e depois que eu vou ter verde. Então a probabilidade é isso, é a chance que vai ter de eu retirar uma bola daquele evento que me for conveniente. No caso, cada questão vai ser um evento diferente. Aqui eu propus 3 eventos, uma bolinha verde, uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. Creio que o exemplo ficou claro. Uma coisa importante é que esse conhecimento já vem lá de fração, que a fração ela pode se reduzir para uma fração proporcional com valores menores. Por exemplo, se você adquirir, na hora de fazer uma probabilidade dessa, você adquirir uma fração que ela pode se reduzir, porque, por exemplo, 2 sobre 11, 2 sobre 11, 6 sobre 11 e 3 sobre 11, elas não podem mais se reduzir porque os números, numerador e denominador, eles não têm divisores comuns. Observa que 2 e 11 a gente não consegue encontrar um número que divide os dois, o mesmo número, para achar uma fração equivalente, para ser igual a uma fração aqui. 6 e 11 também não é possível achar uma fração equivalente.
O 3 e 11 também não é possível dividir em cima e embaixo para achar uma fração equivalente. Igual, agora, o que eu quero dizer é isso. Se você achar frações que sejam possível simplificar, que a maneira correta de dizer é simplificar, achar frações equivalentes com valores menores, números menores, você tem que simplificar. Simplificar, porque às vezes você vai obter uma fração lá 2 décimos e essa fração não pode não aparecer nas alternativas de resposta. E a gente sabe que 2 décimos, se a gente simplificar por 2, que a gente consegue dividir em cima e embaixo por 2, a gente chega em 2 dividido por 2, 1, 10 dividido por 2, 5, ou seja, 2 décimos é o mesmo que 1 quinto. Então, se você consegue simplificar, você tem que simplificar. O mesmo que 2 quartos. Se eu tenho o número 2 sobre 4, eu consigo simplificar. Dividindo por 2 em cima e embaixo. 2 para 2 em cima fica 1, embaixo 4 para 2 fica 2. Eu sei que 2 quartos é a metade praticamente, né? Se de 4 partes tu tá usando 2, tu tá usando a metade, ou seja, uma metade, um meio. Resumindo, sempre que for possível, a gente simplifica. A gente acha o resultado, a fração bruta, de acordo com o espaço amostral e a probabilidade do evento que a gente quer que aconteça. E se for possível, a gente simplifica para chegar na resposta, na alternativa de resposta correta, que é o que na maioria das vezes acontece. A gente achar uma fração e nas alternativas ter outra fração, mas o que acontece é que elas são frações equivalentes, são frações proporcionais. É o mesmo que eu dizer 1 meio ou 50 sobre 100. Vale a mesma coisa. Vamos para o próximo slide. A gente vai começar aqui os exercícios. Eu ia deixar esse aqui aparecer de parte a parte, mas não foi possível. Na verdade, um erro aí na hora de passar o slide para a gravação. Talvez não importa agora, não vem ao caso. Mas vamos lá. Em um baralho de 52 cartas, aqui já dá para ver que nosso espaço amostral vai ser um baralho de 52 cartas. Qual a probabilidade de tirar uma carta que seja um as ou um rei? Na matemática, quando a gente tem esse símbolo, essa simbologia, essa nomenclatura, um ou outro, a gente está somando um mais o outro. Qualquer um dos dois serve. Se qualquer um dos dois serve, eu posso somar as possibilidades de as e com as possibilidades de rei, que é como se fosse a mesma coisa, o mesmo evento. Ou um ou outro, tanto faz, é o mesmo evento. Se eu tenho se num baralho normal, é um baralho padrão, 52 cartas, tem 4 cartas de cada, geralmente. Então, o as, 4 cartas as e 4 cartas rei. No total de 8 eventos possíveis. Aqui são 8 eventos possíveis, ou seja, a gente já sabe a possibilidade que a gente tem, ou a quantidade de possibilidades, 8 eventos, 8 possibilidades. Então, a gente já montou a fração. 8 para 52. Ficou meio estranho esse 2. Vou corrigir aqui rapidinho. A fração que a gente montou aqui, a probabilidade é 8 para 52. Porém, apesar de aqui não ser questões de múltipla escolha, a questão ainda não está finalizada porque essa fração ela é redutível. Eu consigo dividir isso aqui por 2, aqui também, os números são pares. É até mais fácil dividir por 2. Ou se você já souber um número maior que divida em cima e embaixo, já pode dividir por um número maior para andar mais rápido. 8 para 2 dá 4. 52 para 2 dá 26. Eu consigo simplificar por 2 de novo, que isso vai me dar 4 dividido por 2 vai dar 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. 26 dividido por 2 vai dar 13. Ou seja, temos um total de 8 eventos possibilidades possíveis. Sabendo disso, formamos a fração 8/52. Formamos a fração 8/52 avos, ou 8 sobre 52, que é a probabilidade em questão. O que não deve ser esquecido é que em questões de múltipla escolha, talvez não apareça esse valor, já que 8/52 é uma fração redutível, que foi o que eu acabei de falar. Lá, se fosse uma questão de múltipla escolha, de marcar, não ia aparecer esse valor aqui. Muito dificilmente vai ser tão fácil assim, tão na cara. Apesar de não ser difícil fazer isso, mas não vai ser na cara assim. A gente vai ter que, se for possível simplificar, a gente tem que simplificar a fração.
Mas isso aqui é o mesmo que isso, vale a mesma coisa. Se você efetuar essa divisão, vai valer a mesma coisa. Ou seja, a fração redutível é equivalente a 4 por 26 ou até mesmo 2 sobre 13. Na maior parte dos casos seria o primeiro ou o último valor. Ou o valor bruto, que é difícil de acontecer, ou esse último valor simplificado, que é o mais simplificado possível. Não tem como mais porque 2 e 13 não tem divisores comuns. Vamos para o exercício 2, esse já foi resolvido. A probabilidade é 2 trezeavos ou 2 sobre 13, dependendo da forma como a pessoa for ler. O exercício 2, a gente tem aqui, já ficou do jeito que eu queria. Ao lançar dois dados, qual a qual a probabilidade da soma dos dois números ser igual a 7? Ou seja, os dois têm que somar 7. Eu tenho que lançar os dois dados simultaneamente e os dois resultados que eu obtiver ali, geralmente o que fica voltado para cima. Apesar da questão estar um pouco incompleta, mas o que a gente considera é isso, o número que fica virado para cima, né? Eles têm que somar em 7. Então, a gente sabe, primeiramente a gente tem que calcular o espaço amostral. A gente sabe que é dois dados. Aqui vem um conhecimento também de princípio fundamental de contagem, que eu tenho um dado, eu tenho outro dado. No primeiro dado eu tenho 6 possibilidades. Cada possibilidade que sair nesse dado aqui, por exemplo, uma possibilidade dessa, eu posso ter 6 do outro. Cada uma do primeiro eu posso ter 6 do outro. Então, 6, 6, 6, 6, 6, ó, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6 vezes de 6. Porque são 6 números aqui com 6 possibilidades em cada aqui. Então, entra um princípio fundamental de contagem que para a gente achar o espaço amostral, a gente multiplica o primeiro dado, a quantidade de possibilidades do primeiro dado, pela quantidade de possibilidades do segundo dado. Isso vai dar um espaço amostral de 36 possibilidades. Ou seja, aqui a gente já sabe que o espaço amostral é 36. Cada dado tem 6 possibilidades, como são dois dados, lembrando lá da área de análise combinatória, princípio fundamental de contagem, multiplicamos 6 vezes 6 e temos espaço amostral equivalente a 36 possibilidades. Isso aqui geralmente a pessoa já tem que saber um pouco antes de mexer com probabilidade. Princípio fundamental de contagem, isso é bem interessante também. É como se eu tivesse 6 camisas e 6 shorts e eu tenho 36 maneiras diferentes de me vestir. 36 possibilidades aqui e resultados. Voltando aqui para os dados, eu tenho 36 possibilidades. Pronto, já sei as possibilidades dos dados. Agora eu quero saber qual a quantidade de eventos possíveis. Os eventos têm que somar 7. Um dado, o número de um dado com o número de outro tem que somar 7. Eu sei que 1 e 3 soma 7, 2 e... Não, perdão. Eu sei que 1 e 6 soma 7, 2 e 5 soma 7, 3 e 4 soma 7. Mas se eu inverter esse por esse, tiver 6 no primeiro dado e 1 no segundo, é um resultado diferente, porque aqui o 1 está no primeiro dado, o 6 no segundo. Aqui o 6 vai estar no primeiro e o 1 no segundo. Vou deixar a escrita continuar aqui, fica mais fácil até de entender, porque eu não estou escrevendo muito bem com o mouse. 1 e 6, 6 e 1. São dois estados diferentes. Observar que o 1 está no primeiro dado e o 6 no segundo. O 6 está no primeiro e o 1 no segundo. 2 e 5 é diferente de 5 e 2. Ou seja, são possibilidades diferentes. Então a gente conta. 3 e 4 é diferente de 4 e 3. Então só são essas 6 possibilidades. O nosso evento, as possibilidades do nosso evento acontecer só são 6, equivale a 6. Então eu tenho 6 possibilidades em 36 no espaço amostral. A nossa fração bruta é essa. A probabilidade é 6 para 36. Eu sei que essa fração é redutível. Eu posso dividir por 2, por 3, que divide em cima e embaixo, mas a gente já divide logo por 6, porque a gente já sabe que é possível, em cima e embaixo. Em cima vai ficar 1, embaixo 6. Ou seja, a probabilidade de sair resultados que a soma é igual a 7 é 1 para 6. A cada 6 lances você vai
A probabilidade é que a cada 6 lances você faz um em que a soma seja igual a 7, a soma dos dois dados, né? Essa é a probabilidade. Continuando, voltando lá no início, que tendo numerador e denominador definido, o denominador a gente definiu no começo, 36, que é a quantidade de possibilidades, e o numerador a gente definiu um pouquinho depois, que são a quantidade de possibilidades que somam 7, 6 possibilidades, que é o nosso numerador. Então, sabendo que ficou 6 para 36, já conseguimos montar e saber a probabilidade que é 6 para 36. Lembrando que essa é a fração redutível e podemos simplificá-la dividindo direto por 6 e chegamos na fração 1/6. Como toda fração é uma divisão, esse resultado equivale a aproximadamente 0,16. Se a gente quiser essa probabilidade em números decimais, isso aqui seria igual a 0,16. Pensando em porcentagem, um inteiro ele é 100%, um décimo é 10% e um centésimo é 1%. Então, se eu tenho 16 centésimos, eu tenho 16%. Isso aqui é igual a 16%. A chance de ter um resultado que soma a soma dos dois dados ser 7 é 16% de chance. E está aí o nosso resultado. Vamos para mais um exercício. Você lança uma moeda e um dado ao mesmo tempo. A moeda e um dado. Você tem dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. Qual a probabilidade de sair cara na moeda e o número maior que 4 no dado? Ou seja, para cada face da moeda, cara ou coroa, você tem 6 possibilidades no dado. É o mesmo que ser dois dados, só que agora é um dado e uma moeda. Como era dois dados, era 6 vezes 6, que cada um tinha 6 possibilidades. Como é um dado e uma moeda, na moeda a gente tem duas possibilidades, no dado a gente tem 6 possibilidades. Se para cada uma da moeda eu tenho 6 possibilidades no dado, então 2 vezes 6, a gente multiplica mais uma vez o princípio fundamental de contagem, é como se eu tivesse 2 shorts e 6 camisas. Isso vai dar 12 possibilidades no nosso espaço amostral. A gente já tem aqui a parte de baixo da nossa fração, 12. Então, vamos continuando. A gente já sabe que o total são 12 possibilidades. Agora vamos saber qual a quantidade de eventos possíveis. Os eventos que nos interessam aqui são eventos onde sai cara na moeda e um número maior que 4 no dado. Eu já fiz aqui as possibilidades para cara e coroa. Ó, cara, 6 possibilidades e coroa. Para nós só importa, para a gente agora só importa o que sai em cara, nessa primeira fileira aqui. Em cara sai 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no dado. Ou seja, para nós só importa para a gente aqui agora o que seja maior que 4. Ou seja, 4 o que é menor aqui não importa. Só sobra 5 e 6, duas possibilidades. Ou seja, o nosso evento é duas possibilidades. Isso é uma fração que pode ser reduzida, dividindo por 2. Dividindo por 2 também. Aqui fica 1 e embaixo fica 6. Ou seja, a probabilidade de sair cara e um número maior que 4 é 1/6. Vou apagar aqui e continuar com a explicação escrita, do jeito que eu fiz, escrito. Mas, assim, ó, temos duas possibilidades na moeda, cara ou coroa, que foi o que fiz aqui embaixo, já deixei cara e coroa, cada linha é uma possibilidade da moeda. Temos 6 possibilidades no dado, ou seja, para cada possibilidade da moeda tem uma possibilidade no dado. Então, através do princípio fundamental de contagem, mais uma vez, sabendo que espaço amostral corresponde a 12 possibilidades, porque se tu for ver aqui, ó, tem 6 possibilidades para cara e 6 possibilidades para coroa. É um número de cada dado para cara e um número de cada número do dado para coroa. Cada número do dado para cara e cada um para coroa. Ou seja, 6 mais 6, 12. Continuando, considerando K cara, C coroa, eu levei em consideração que K era cara e C coroa. Aqui, ó, essa primeira fileira aqui é cara, tanto é que a gente viu aqui esse K5 e K6 sendo cara maior que 4.
O número de eventos possíveis, mais uma vez, desculpa por isso, estou pensando silencioso aqui. O número de eventos possíveis corresponde a 2, porque só tem duas vezes em que cara vai sair um número maior que 4. Cara 5 e cara 6. Somente. Ou seja, 2 para 12, que é igual a 1/6. É o nosso evento, ou a nossa probabilidade, 1/6. Essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado. Com isso, temos a probabilidade de questão equivale a 2/12, ou simplificando, 1/6. Estou terminando aqui que eu não tinha terminado. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. E até uma próxima. Tchau, gente.